E a demissão do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pegou de surpresa todo o alto escalão da Petrobras. Rodrigo Viga chegando ao vivo com os detalhes pra gente. Oi, Viga, boa noite. Quais os bastidores dessa troca? Tudo bem, Lívia? Boa noite para você, boa noite para o Brau, para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. Eu confio nas minhas fontes, tá, Lívia? E respeito às fontes de terceiros, mas o que elas disseram é que a política de preços derrubou mais nesse governo. Um desgaste muito grande entre a área de energia, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, um defensor da política de paridade de preços, com o Palácio do Planalto, especificamente com a figura do presidente Jair Bolsonaro. E esse desgaste, ele fomentou ainda mais, né? Ele insuflou ainda mais a partir do aumento do diesel esta semana. 8,8%, 40 centavos nas refinarias da Petrobras a partir da última terça-feira. Lembrando que na quinta-feira da semana passada, na tradicional live, o presidente da República, Jair Bolsonaro, usou alguns adjetivos para classificar o superlucro da Petrobras, né? De mais de 3.700% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, 44,5 bilhões de reais, chamando de absurdo, crime e até de estupro. Ele fez um apelo, um pedido, exortou que a Petrobras não aumentasse mais o preço do diesel, porque o diesel é o combustível do Brasil que move, faz a economia girar. Com o diesel mais caro, com a gasolina mais caro, isso afeta direta e indiretamente toda a população brasileira. Mesmo depois desse apelo, nesta última terça-feira, a Petrobras decidiu aumentar o preço do diesel em 8,8%. Então, segundo as fontes com as quais eu conversei, não foram poucas, foram várias, esse foi o motivo central, foi o fulcro, foi o núcleo do problema que resultou, que culminou com a saída do ministro Bento Albuquerque do Ministério de Minas e Energia. Lembrando que já caíram por conta da política de preço 2 presidentes da Petrobras, o economista Roberto Castelo Branco e mais recentemente, há cerca de um mês, o general da reserva Joaquim Silvio Luna. E há também nos bastidores aí uma discussão envolvendo subsídios para o diesel, já que o preço está bastante elevado nos postos de combustível em todo o Brasil. E me disseram que o ministro Bento seria resiliente, seria contra a um eventual subsídio que começa mais uma vez a ser debatido, a ser discutido por conta da possibilidade, da iminência de uma eventual paralisação de caminhoneiros ainda neste mês de maio. Agora, fica a expectativa, viu, Lívia, como vai se comportar diante dessa realidade a política de preço da Petrobras, o novo ministro da pasta, Adolfo Saxida. Afinal de contas, embora seja um economista que está há muito tempo, né, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, um entusiasta do atual governo, ele tem muitos papers e publicações, de certa forma, defendendo a política de preço, e dizem que ele guarda bem guardadinho as 7 chaves. A chave do tesouro seria um fiscalista, ou seja, não adianta pensar em gastar demais, porque, em tese, Adolfo Saxida não gosta dessas gastanças, viu, Olivia? Obrigada pelas informações, Viga. Já já eu te chamo mais uma vez. E o novo ministro, como disse o Viga, Adolfo Saxida, fez agora há pouco o primeiro pronunciamento no cargo. Vamos ouvir um trecho. Meu primeiro ato como ministro de Minas e Energia é solicitar ao ministro Paulo Guedes, presidente do Conselho do PPI, que leve ao Conselho a inclusão da PPSA no PND, para avaliar as alternativas para a sua desestatização. Ainda como parte do meu primeiro ato, solicito também o início dos estudos tendentes à proposição das alterações legislativas necessárias à desestatização da Petrobras. Então vamos girar este assunto, essa notícia com os nossos comentaristas. Começo com você, Ricardo Salles. Você que tem informações aí como ex-ministro de dentro do governo. Essa insatisfação do presidente Jair Bolsonaro em relação à política de preços adotada pela Petrobras teria sido, sim, o principal motivo para essa troca de ministros? É evidente, porque o que acontece? Várias empresas petrolíferas estrangeiras, hoje inclusive foi citado até, listado pelo Alexandre Garcia no programa do jornal da Jovem Pan de ontem, várias empresas multinacionais de petróleo
tiveram lucros nesse mesmo período infinitamente menores que o da Petrobras. Significa, portanto, que não é nada de outro mundo que uma empresa não repasse toda a oscilação de custos que está tendo. Agora, por outro lado, qual é o argumento? O governo vai decidir isso de cima para baixo sobre a companhia? Não. Caberia à companhia fazer uma projeção de qual é efetivamente o aumento necessário, sem esse impacto para todo o país, uma inflação brutal que está sendo gerada por essa política de preço. O Adolfo Saxida, que assume o ministério, eu conheço muito bem, é um excelente economista, uma pessoa de muita coragem e muita competência. E a própria declaração dele agora deixa isso claro: colocar a Petrobras à venda, a desestatização da companhia, né? Esta era uma outra questão importante, que outros, né, que o antecederam, tanto na presidência da Petrobras, o próprio ministro Bento, etc., relutam muito com isso, porque há uma visão de que existem setores estratégicos para o país. Não existem, né? Essas coisas, os países como os Estados Unidos, o Rodrigo pode dizer bem, não tem uma Petrobras, uma empresa de petróleo, uma US Petróleo, não tem. Então, não é nada de essencial. E se fosse essencial, ela teria que controlar o preço. Então, nós estamos vivendo aqui justamente essa dicotomia. Ou ela é do governo e cumpre política pública, ou ela não cumpre política pública e não precisa estar no governo. Se é este o caminho, tira logo a empresa da seara do controle do governo, e é isso que o Adolfo está dizendo logo no primeiro dia. Então, parabéns ao Adolfo Saxida. Cristina Grêmio, e acompanhamos juntos mais cedo aqui na Jovem Pan, né, esse primeiro pronunciamento do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, nessa declaração que ele fez à imprensa agora no começo da noite. Quais são suas impressões, Cris? Dá para apostar em uma mudança muito significativa de rumos na pasta em relação àquilo que vinha sendo feito pelo ex-ministro, agora ex-ministro, Bento Albuquerque, ou não? É mais ou menos o mesmo caminho, Cris? Não, são pessoas diferentes, com formações diferentes, e eu acredito que o Saxida, por esse primeiro discurso dele, já vem muito determinado a promover mudanças, sim, num sentido de modernizar, de garantir que esse investimento estrangeiro, ele cita isso no discurso, né? Esse investimento estrangeiro que está pairando aí pelo mundo, saindo de zonas onde ficou arriscado investir e procurando um porto seguro, encontre abrigo aqui no Brasil. Ele fala, inclusive, isso, né? Ele fala que a meta e o norte, estava até revisando minhas anotações aqui de quando a gente estava no Pingos ouvindo ao vivo, a meta e o norte que eu tenho pela frente é que o Brasil precisa ser porto seguro do investimento, e ele cita isso várias vezes no discurso. Medidas estruturais precisam ser tomadas, melhorar a oferta, os marcos legais. Ele fala, ele dá recados diretos para o Congresso, ele elogia o Congresso, a parceria que ele sempre teve enquanto componente da equipe econômica com o Congresso, mas pede que se dediquem. Ele cita, inclusive, alguns PLs ali, algumas medidas provisórias também, mas se dediquem a modernizar o setor elétrico, aprovar a medida provisória que traz mais garantias de serviços públicos. Ele fala da capitalização da Eletrobras, então ele está focando muito na questão de estruturação do país para receber investimentos na área de Minas e Energia. Ele cita o setor da energia limpa também, que o Brasil tem muito ainda para crescer, e eu achei bastante ousado ali no fim do discurso dele, ele falar, inclusive, de começar os estudos necessários para a desestatização da Petrobras. Isso num dia em que o ex-presidente Lula estava lá falando para sua bolha em Juiz de Fora, com raiva, né, com aquele rancor que ele coloca na voz ali, na face, nas expressões faciais, que quem ousar comprar a Eletrobras vai ter que conversar com ele depois das eleições, assim como se ele já estivesse sentado, né, na cadeira da presidência, e dizendo que ele não vai permitir a estatização de nada, e falou de Banco do Brasil, de Caixa Econômica. Então é muito legal ouvir alguém chegando ao governo ou voltando ao governo, como no caso do Adolfo Saxida, e falando justamente em encolher o Estado, em diminuir os gastos do Estado através da desestatização, que é o que o brasileiro em geral quer. Agora, Constantino, Adolfo Saxida deixou bem clara a intenção de privatização, né, da empresa, da estatal, da Petrobras, só que isso não vai acontecer da noite para o dia, e até lá ele também sinaliza que é favorável à vinculação dos preços dos combustíveis aqui no Brasil à política de preços global do petróleo. Ou seja, é um dos motivos de preocupação e de crítica do presidente Jair Bolsonaro. Até que essa privatização ocorra, o presidente vai continuar reclamando dessa política e pode cair sobre ele mais uma vez.
Sem dúvida vai acontecer isso, Lívia, e eis a minha análise sobre essa situação. A mudança no Ministério tem um quê de simbólico para atender essas reivindicações, principalmente da categoria dos caminhoneiros, que sofreu muito com essa alta de diesel, e também uma mexida para levar nessa direção que o presidente tem repetido em vários discursos, que é muito acertada, porque aponta para o cerne do problema, que o Salles já mencionou. Não existe uma pressão similar aqui nos Estados Unidos contra o governo Biden, porque não existe a Petro USA. Ou seja, o fato da Petrobras ser uma empresa estatal e existir de alguma maneira a prerrogativa de ingerência numa canetada, tanto é que o ex-presidiário Lula ameaça com isso o tempo todo, essa pressão política recai sobre o Bolsonaro. Então ele está indo onde está o cerne da questão ali, o X do problema. Vamos olhar onde escorregamos e não onde caímos. Nós caímos nessa alta de preço que o mundo todo está vivendo. Agora, no Brasil está tendo uma politização disso pela oposição, né, que luta o presidente contra um sistema todo, inclusive demagogo, né, que culpa o governo federal por aumento de inflação que tem no mundo todo, ignora que existiu a pandemia e os lockdowns que eles defenderam e o presidente não. Quer dizer, é um jogo sujo que o presidente enfrenta contra muitos grupos de interesse. E ele está dando uma resposta política e também prática. O Adolfo Saxida é alguém que eu conheço de longa data. É um ótimo técnico, um economista de mão cheia, um liberal, e ele vai exatamente tentar fazer o que for possível para levar a situação na direção que ela deveria ir. O presidente já entendeu o problema, né? Ele precisa acalmar de alguma forma os caminhoneiros, precisava entregar alguma cabeça, mas não só isso, não é apenas simbolismo, não. Ele está querendo levar mesmo adiante o projeto de abertura do mercado e privatização. Isso é música para os meus ouvidos de qualquer economista sério que entenda que um Estado empresário é sinônimo de atraso.